Olá, meus amigos, tudo bem? Pois é, vamos falar de Brasil hoje. As coisas não andam muito bem, né? Vocês devem ter visto, com certeza, vocês que assistem aí devem ter visto que o rombo nas contas do governo é um rombo bilionário, coisa absurda. Um dos maiores da história, tá? Acho que o segundo maior da história. Então é um rombo astronômico. O governo gastou muito mais do que arrecadou. Então é algo assim para você parar e pensar. Se fosse uma empresa que arrecadasse X e gastasse Y bem acima do que arrecadou, o que ia acontecer com essa empresa? Óbvio que ela ia à falência, ela ia quebrar. Então algo precisa ser feito. E eu vou mostrar para vocês aqui os efeitos desse tipo de coisa na economia brasileira. Então eu já vou colocar aí na tela para vocês. Ó. Vejam só. Aqui ó, na revista Exame e tal. Peguei uma das primeiras notícias que apareceu lá no Google, tá certo? É para não dizer assim, mas você tá usando fontes só de direita para criticar o governo. Pois é. O governo encerra 2023 com um rombo de 230,5 bilhões nas contas públicas. Sem considerar o pagamento de precatórios, vamos dar um descontinho aí pro Maldade. Sem considerar o pagamento de precatórios, o déficit público totalizou 138,1 bilhões, o equivalente a 1,3% do PIB, tá? Do PIB, que é o Produto Interno Bruto, para quem não sabe. Vejam só, o governo encerrou 2023 com um déficit primário de 230,3 bilhões, segundo dados divulgados pelo Tesouro Nacional nesta segunda-feira. Esse valor corresponde a 2,1% do Produto Interno Bruto. O resultado é maior do que a última estimativa divulgada pela equipe econômica em novembro, que projetou um rombo nas contas públicas de 177,4 bilhões, o equivalente a 1,7% do PIB. Eles estão bom de conta, hein? Estão muito bom de conta. Vejam só. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ainda mantém o objetivo de equilibrar as contas públicas em 2024, tá certo? Então ele está dizendo, olha, nós vamos zerar o déficit público. Mentira, não vão e vocês vão ver aqui. Mas nos bastidores do governo do anjo, o anjo caído, a discussão não é se a meta fiscal de zerar o déficit público será alterada. Técnicos da ala política da equipe econômica afirmaram à Exame que o debate interno é quando essa mudança deverá ser anunciada e como será comunicada à sociedade e ao mercado, além do valor em que as despesas ultrapassarão as receitas, levando em consideração que as receitas do Brasil estão superestimadas, tá? Então, o déficit, como vocês podem ver que aconteceu agora em 2023, foi maior do que a previsão. Provavelmente em 2024 será maior que a previsão que eles derem, tá certo? Bem maior. Essa discussão voltou a ganhar força no governo após o Tribunal de Contas da União estimar na quarta-feira um rombo nas contas públicas de até 55,3 bilhões. Segundo o relatório do órgão de controle, a receita está superestimada, como eu falei. Entretanto, os mesmos técnicos governistas afirmaram que não será possível zerar o déficit público, mesmo com o conjunto de medidas aprovado pelo Congresso no ano passado para garantir 168,5 bi em recursos extras, tá? Em 2024. E com uma eventual reoneração da folha de pagamentos, que ainda está sendo negociado, que o Lula vetou, o Congresso está ameaçando derrubar o veto e provavelmente vai parar no STF. Então nós demoraremos aí de ter uma resolução, tá? Como os parlamentares não têm sinalizado disposição em reduzir as renúncias fiscais, que chegam a 6% do PIB, segundo a Fazenda, as alternativas na mesa são cortar as despesas e aumentar a carga tributária. Esperem impostos mais altos, tá? Esse ano agora. E no ano que vem também. É uma verdadeira bola de neve, vai aumentando a cada ano. E nenhuma dessas possibilidades está em cogitação no momento, tá certo? Agora, muitas vão dizer assim, mas ele gastou mais porque ele investiu, ele estava tirando o pobre da pobreza.
Ele estava cuidando do pobre para que o pobre tenha 3 refeições no dia. Toda aquela balela que o Lula e o PT apregoam desde sua fundação, desde que eles chegaram ao poder e continuam falando a mesma coisa. Eles nunca conseguiram tirar o pobre da pobreza. É sempre a promessa, nós vamos tirar, mas nunca fazem nada real, nada de verdade para o pobre. Até porque, se ele fizer algo para o pobre deixar de ser pobre, ele perdeu a base eleitoral dele, tá bem? Não tem mais promessa para eles fazerem. Então vejam só, uma das consequências, apenas uma das consequências para não me alongar no vídeo, tá certo? Vejam aqui, ó. AES Brasil, empresa, estaria de saída do Brasil, diz colunista. O Lauro Jardim, tá, do Globo, está dizendo que a AES Brasil contratou o Banco Itaú e o Goldman Sachs para eliminar, para vender os seus ativos aqui no Brasil. Para quem não sabe, eu vou dar um pouquinho aí do que a AES tem. Ela produz aí 5,2 gigawatts de energia por ano. A AES Eletropaulo, a Eletropaulo pertence a ela, tá certo? Só para vocês terem uma pequena ideia, para não alongar tanto, ó. A empresa AES Brasil, de origem americana, estaria de saída do Brasil. A informação revelada pelo colunista de O Globo, Lauro Jardim. Segundo o colunista, a AES contratou os bancos Itaú e Goldman Sachs para a venda de seus ativos em geração de energia elétrica. Agora, reparem nesse detalhe importante que está grifado aí. Eu vou subir aqui para que vocês vejam, para que vocês leiam e não digam assim, é o Daniel que está falando, é coisa da cabeça dele. Não, não é. É uma lembrança. O colunista lembra que o atual CEO global da AES, o presidente global da AES aí, André Gluski, comandava a subsidiária da companhia na Venezuela no ano de 2007. Certo? Antes dessa crise toda da Venezuela, no auge do chavismo. Na ocasião, o executivo havia decidido que a companhia deveria se desfazer de tudo e sair da região. E foi o que ela fez. E agora ele toma essa decisão. Por que será que ele tomou essa decisão? Justamente porque o Brasil dá indícios de que pode virar uma Venezuela. E ele precisa resguardar os ativos da sua empresa. Óbvio que ele não vai, tá? Ele não vai arriscar os ativos da empresa. Agora, muitos vão dizer assim, mas de repente é porque a empresa está dando prejuízos, de repente é porque é um remanejamento dos ativos globais. Vamos ver aqui, ó. Resultados da AES Brasil. No terceiro trimestre do ano passado, a AES Brasil registrou um lucro líquido de 124,4 milhões. O valor corresponde a um crescimento de 21,3% em comparação aos 102,6 milhões apurados no mesmo período do ano imediatamente anterior. O EBITDA, lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações da companhia, foi de 429,7 milhões no terceiro trimestre de 2023. Essa cifra veio 51,4% acima do visto na comparação anual, tá certo? Então vejam só, uma empresa que está com lucro crescente, de repente decide vender todos os seus ativos aqui no Brasil. Não é à toa que ele decidiu fazer isso. É justamente por causa da situação que, infelizmente, o Brasil vive. O Brasil é uma incerteza hoje e cada vez mais empresas vão fazer isso. Eles não querem arriscar. O investidor ele vai investir, vai estar ali trazendo dinheiro, fornecendo serviços, enquanto há uma segurança para ele. Quando ele vê esses investimentos em risco, ele quer se desfazer. Ele quer tirar o seu dinheiro, o seu capital daquele lugar para não correr o risco de perder. E a imagem que o Brasil passa hoje, infelizmente, é essa. Uma imagem terrível. Um rumo ao abismo que o Brasil está seguindo. Infelizmente, nós vamos pagar um preço muito alto pelo governo que aí está. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos e até a próxima.